Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um blog/review. Hoje quero-vos falar sobre ReFantazio Metaphor, um jogo da Atlus que dispensa apresentações, um RPG que saiu em outubro do ano passado e que eu desde o lançamento tenho andado a jogar. E basicamente eu meti na cabeça que não iria fazer nenhuma review ou falar sobre o jogo sem eu ter acabado, e aconteceu exatamente agora. 105 horas de jogo, um jogo gigante, como é a panásio dos jogos da Atlus, e este é o meu segundo jogo que eu acabo em menos de um ano da Atlus. Ando aqui a descobrir o seu catálogo. Já sei que me ofereceram o Persona 4, o pessoal da comunidade. Sei que tenho o Persona 5 Royal, que eu já joguei um bocadinho na altura, mas se calhar vai para a minha lista no futuro. Mas queria-vos falar em que este era um jogo que eu esperava muito depois de ter jogado o Persona 3 Reload e ficar encantado então com a forma como a Atlus desenvolve as suas histórias, as suas personagens e obviamente as mecânicas de combate por turnos dos seus jogos. E obviamente já na altura eu estava bastante ansioso para jogar este ReFantazio, mas obviamente que é um daqueles jogos que são muito longos, em que eu disse: eu não tenho pedalada para fazer uma review em tempo útil, irei falar do jogo quando o acabasse. E pronto, e foi esse o meu plano. Obviamente que houve muitos jogos que foram sendo metidos no meio, houve alturas em que eu não consegui jogar durante semanas, mas sempre que eu pedia eu retomava este jogo, que já agora foi jogado totalmente na Legion Go, portanto em modo portátil. Jogou-se muito bem, talvez das melhores experiências que eu tive em formato portátil, porque este jogo realmente corre que nem um mimo na consola portátil. Obviamente por causa disso é que eu também não tenho grandes imagens que não captei, mas pronto, vou tentar ilustrar aqui com trailers e alguns vídeos para vocês também perceberem. Antes de mais, queria-vos dizer que a minha voz não está a 100%, mas eu já há muito tempo que eu não gravo vídeos. A minha ferramenta é obviamente a minha garganta, tem dado atacada. O podcast também não tem sido gravado, ou pelo menos não foi gravado a semana passada. Mas pronto, não vos queria deixar. A minha voz já está a voltar mais ou menos ao sítio. Canso-me muito facilmente e provavelmente vou tossir a meio, que é o que me tem acontecido. Mas pronto, vou-me tentar aqui aguentar para falar um bocadinho sobre este jogo, que vi rolar os créditos esta semana e foi basicamente mais de uma semana a arrastar-se na ponta final, que eu dizia: é hoje que acaba, e passado uma semana ainda estava a descobrir mais um boss, mais qualquer coisa para fazer. Enfim, o jogo é realmente bastante longo, mas é um jogo que vale muito a pena. É capaz de ser provavelmente um dos meus jogos RPGs favoritos. Para quem viu o meu blog em que eu falei dos meus 10 jogos do ano, o ReFantazio aparece em segundo lugar. Eu só tinha jogado 50 horas ao jogo no ano passado, joguei mais 50 este ano, portanto é um jogo que acabei entre um ano e o outro, e portanto não me arrependo nada de o ter colocado em segundo lugar. Obviamente que o primeiro foi o Like a Dragon Infinite Wealth. Não há hipótese, vocês sabem que eu adoro a série Yakuza, e acho que esse jogo, o Infinite Wealth, é um jogo memorável para quem o jogou e para quem joga a série. Mas pronto, este é outro jogo, é outro campeonato em termos de RPG por turnos. É um pedigree que só a Atlus, a meu ver, agora eu compreendo qual é que era toda a devoção dos fãs pela Atlus, porque é um estúdio que realmente não deixa nada ao acaso. A capacidade de contar histórias, a capacidade de desenvolver personagens, não só neste ReFantazio como também no Persona 3, que são os dois jogos que eu tenho como referências. Há quem diga que o Persona 5 Royal é bem melhor, eu joguei um bocadinho e adorei na altura, mas há aqui todo um conjunto de coisas que a Atlus faz bastante bem. Eu tenho aqui algumas notas soltas para não perder. Basicamente, começando pela história, eu não vou falar sobre a história ao pormenor. Basicamente é uma história, é complexa, mas é simples na sua essência. Basicamente, há um rei que é morto, e é preciso encontrar então o sucessor do reino. O príncipe, que é supostamente o sucessor legítimo, também foi atacado e está num sono profundo, uma espécie de bela adormecida, e nós temos que e ao mesmo tempo esse rei, apesar de ter morto, tem um poder divino, acaba por aparecer no céu e lança um desafio a que haja então sucessores, basicamente uma espécie de um concurso, uma corrida com várias provas aos vários candidatos ao trono. Nós somos uma dessas personagens. Estou-vos a falar por alto, obviamente que isto é muito mais intrincado, mas estou-vos a falar para vocês terem uma cena geral. E basicamente o objetivo desse concurso é ganhar então o maior, digamos assim, a maior aproximação possível da população, ganhar estatuto ao pé da população, ganhar a sua confiança, recebendo pontos pelos objetivos traçados. Não é um concurso, não pensem, isto é só um background, não tem nada a ver depois no desenrolar da história, mas é para vocês perceberem um bocado da sinopse sem eu vos estar a dar spoiler. E basicamente o jogo funciona como uma espécie de road trip, ao mesmo tempo, obviamente,
como tem uma história então belíssima, cheia de reviravoltas, muito importantes e muito interessantes, mas sobretudo a possibilidade de termos alguns momentos em que vamos murros no estômago. Acho que a Atlus é especialista nisto, já tinha visto isso no Persona 3. Coisas que nós não estamos à espera e acontecem. Enfim, muito interessante. Depois temos então o setting. Quem conhece a série Persona sabe que eles são originais no que diz respeito a ambientes. Criaram um ambiente a nível de escola, em que são os próprios alunos que são os heróis da história. Basicamente o que eles fazem depois das aulas, que é enfrentar monstros, como nós sabemos. A ReFantazio, mais uma vez, eles têm um setting bastante original, que mistura um bocadinho a fantasia clássica medieval com elementos góticos, elementos também atuais. Portanto, há aqui uma mistura de estilos, um toque de modernidade muito importante. Portanto, é como se fosse um mundo alternativo a este mundo, o mundo real. Portanto, é um bocadinho difícil de explicar, mas imaginem que como se vivêssemos na atualidade, mas com reinos de magias e fantasias e reis e guerras de sucessão e essas coisas todas. Portanto, este é o setting do jogo. Portanto, é um jogo lindíssimo. A arquitetura, a nível do design das personagens, a nível dos próprios fatos e roupas que eles vestem, as paletes de cores, os cenários desenhados à mão, obviamente, o cel shading da Atlus é impressionante. E, portanto, tudo isso é ainda composto ou é acompanhado por uma orquestração, uma banda sonora de luxo. Eu acho que não são muitos os jogos em que nós desligamos o jogo e continuamos a ouvir a música no ouvido quando estamos a fazer outras coisas. Estão a ouvir esse tipo de banda sonora, e aqui estamos a falar de orquestrações que nos entram com coros, com sei lá, com uma variação de instrumentos. É impressionante, é impressionante. Eu por acaso não investiguei quem é que fez orquestração, também não sou especialista, digamos assim, em análise de bandas sonoras, mas vocês acreditem que este é daquelas bandas sonoras que vocês podem ouvir fora do jogo, que vocês vão adorar. Obviamente, sendo um jogo japonês, há os puristas que vão jogar em japonês. Eu não gosto, eu gosto de jogar em inglês. E diga-se de passagem que as personagens, o voice acting está bastante boa. Portanto, as personagens, os atores são excelentes, tudo está muito bem feito, os valores de produção são bastante elevados. Depois, outra coisa que eu reparei também em relação ao Persona 3, e foi uma das coisas que eu fiquei com o pé atrás, é a limitação dos diálogos. Nós temos quase que escolher a resposta certa no Persona para poderem ter uma aproximação mais íntima com essa personagem, portanto, evoluírem a vossa relação com essa personagem. Nada disso acontece com o ReFantazio, independentemente das respostas que vocês receberem, o outcome é sempre o mesmo. É só uma questão de verem qual é que é as respostas que mais se adequam ao vosso mindset e às vossas convicções, e o jogo dá-vos essa liberdade sem vos impingir nada, e isso é excelente.
Depois temos também as personagens. Eu já tinha dito isto no fim do Persona 3 Reload, e digo mais uma vez, neste Refantásio, eu acho que quando acabamos o jogo acabamos por ganhar novos amigos. E realmente as personagens que nos acompanham, a Atlus tem uma capacidade de desenvolver personagens a cada uma, sejam mais humanas, sejam bestas, digamos assim. Mesmo os inimigos têm carisma, têm a sua forma de estar, têm as suas convicções, e portanto, porque é que eles estão a fazer aquilo, mesmo sendo terríveis, estamos sempre à espera. Será que vai haver aqui alguma história de rendição ou não? Portanto, isto é para vocês verem a profundidade que eles dão aos personagens, tanto aliados como nossos companheiros, como os inimigos, como aos bosses, como aqueles que achamos que, olha, este é que é o tipo que anda por trás disto tudo. Achamos nós, obviamente, mas depois começamos a ver qual é que é as convicções, e há aqui alguma compreensão. E isso é excelente quando há um filme, uma série em que conseguimos criar alguma empatia com o grande vilão. Estou-me a lembrar, por exemplo, o Negan no Walking Dead. Consegue-se de um inimigo terrível. A série consegue, ao longo de várias seasons, e na banda desenhada ao longo de muitos capítulos, conseguir transformar-nos, fazer-nos quase esquecer. Nós nunca esquecemos, mas pensamos em que vamos torcer pelo inimigo. Estão a ver aquilo que acontece com o Negan? Imaginem esse tipo de transformação das personagens. Eu adoro histórias de rendição, não sei se vocês gostam, em que nem todos os maus da fita são maus porque sim, têm algumas convicções. Podemos concordar ou não, não estando a defender obviamente o vilão, não há qualquer justificação para a chacina, para a morte de alguém, mas pronto, para vocês perceberem que às vezes a complexidade por trás das personagens. E por fim queria destacar, obviamente, das personagens que nos acompanham, poderia destacar uma ou outra, mas queria destacar uma em especial, que é a personagem que até nem sequer entra diretamente nos combates, que é a fadinha que nos acompanha, a Gálica, que é simplesmente adorável e é bastante útil. Portanto, em termos de gameplay, ajuda-nos mesmo a dar dicas para onde é que temos que ir se não soubermos. Quando alguma personagem quer falar connosco, falamos com a fada e ela diz: olha, é melhor ir falar com o tipo, e faz-nos teleporte para a personagem. Portanto, é bastante útil. E portanto, gosto bastante desta personagem. Nós já tínhamos no Persona 3 algumas personagens que cumpriam mais ou menos este papel, mas pronto, neste acho que a Gálica faz aquele que é o companheiro, digamos assim, sempre connosco, até porque é uma espécie de uma fada sininho que anda sempre connosco, e é bastante interessante. Falando dos combates, como podem ver, isto é uma review completamente, né? É uma review espécie log. Os combates, quem jogou Persona está um bocado familiarizado. Em vez de termos máscaras aos personas, temos os chamados archetypes, os arquetipos, que são basicamente classes diferentes de personagens, e que há uma grande liberdade. Todas as personagens podem aceder a todos os archetypes que forem desbloqueados. Estes são desbloqueados através de quests, são através de relações com as personagens. Portanto, tudo no jogo está interligado, apesar de haver coisas que são secundárias de fazer. Têm mesmo que fazer, se querem desbloquear os archetypes mais poderosos, têm que desenvolver relações com as personagens, não necessariamente apenas com as personagens que andam connosco no grupo, mas outras importantes que andam obviamente pelo mundo. E portanto, há aqui a Atlus quase que nos obriga a explorar tudo muito bem, para podermos estar então bem poderosos, para podermos entrar nos combates mais difíceis, nas dungeons mais difíceis. E não achei que o jogo tivesse tanto grind quando teve Persona 3. Eu lembro de Persona 3 ir repetir aquela torre, já não podia ver a torre à frente, para ficar mais forte, que é para depois da parte final ficar um bocadinho mais aliviado no que diz respeito ao confronto com bosses mais poderosos. Este Persona 3 tem picos de dificuldade muito grande. Eu confesso-vos que joguei mais de metade do jogo em modo easy, porque acho que o jogo é muito difícil. O jogo obriga-nos a estudar muito bem que personagens temos no grupo, que arquetipos é que temos também equipados, mas também a explorar, por exemplo, ir às tabernas, falar com informadores para perceber, olha, vamos àquela dungeon, e eles dizem-nos, olha, normalmente aqueles inimigos têm fraquezas a este tipo de magias, fogo, ou gelo, ou relâmpagos, mas também são resistentes a isto e aquilo, portanto são resistentes a ataques físicos. E portanto, a partir daí temos que perceber quem no nosso grupo desenvolveu o quê. Para vocês terem uma ideia, a minha personagem principal, que já agora um pormenor, é uma personagem que fala. Eu cada vez gosto menos de jogos em que a nossa personagem muda, e mais uma vez parabéns à Atlus,
que a nossa personagem fala mesmo, tem voz nos diálogos, e isso para mim ganha muitos pontos logo. Mas pronto, a minha personagem era basicamente um healer. E como é que é possível uma personagem que até tinha poderes mágicos, arquetipos bastante poderosos? Eu desenvolvi-o como o healer, era o healer do grupo, e basicamente foi por aí que eu fiz a minha build. Portanto, a liberdade para vocês fazerem o que quiserem, portanto, a vossa santa trindade, se quiserem, entre quem é healer, quem é tank, quem é a personagem que faz debuffs, a personagem que vos dá buffs. Vocês são 8 personagens, podem trocar as personagens durante o combate como quiserem. Portanto, não se foquem só nas 4 principais e que vocês vão andar sempre. Foquem sempre nas 8 a desenvolver os arquetipos, e o jogo compensa-vos, dá-vos muitas ferramentas para vocês desenvolverem os vários arquetipos. Obviamente isso não impede do jogo ser difícil. Eu acho que o jogo é bastante difícil mesmo. E portanto, sobretudo na parte final, como eu vos disse, eu joguei o jogo em easy, não tenho problemas em dizer. Eu queria jogar, ainda assim era muito difícil. O jogo, mesmo easy, é muito desafiante. E portanto, podem ter a certeza que quem gosta de um bom desafio, sobretudo na reta final do jogo, vocês vão ter aqui um grande desafio. Não me venham dizer que não fui bem preparado. Obviamente que sim, poderia ter feito mais grande, podia ter feito, mas há um calendário a respeitar de eventos. E temos que ver qual é que é as nossas prioridades, se é fazer grind ou se é desenvolver certos atributos que temos durante o jogo. Até porque, além de desenvolver atributos que as personagens, temos outros atributos principais, que é coragem, intelecto, sei lá, são 5 ao todo que temos que desenvolver também. E obviamente cada ação que vocês fizerem passa um tempo. O dia é como a Persona, à manhã e à noite, que vocês podem fazer 2 ações, mas enfim, são alguns detalhes. Mas, como eu disse, os combates em si são por turnos, bastante familiares. Quem jogou os personagens não vai ter dificuldade em aprender a jogar rapidamente, a perceber qual é que é as mecânicas do jogo. São excelentes, obviamente, os sistemas de combates. A única também diferença que eu me vi bastante aflito neste jogo é a gestão do MP. Vocês vão ver que existem sempre formas de contornarem, de ganharem, mas aquilo que vos dito ao fim de uma masmorra é o MP. Vocês, se não tiverem energia para fazer casting das magias ou das habilidades especiais, podem-se ir embora. Não vão fazer mais nada do jogo, porque os ataques normais são bastante fracos. Obviamente não vão ter grande hipótese. E portanto, muitas vezes deparei-me a ter que abortar bosses a meio e dizer: não consigo com este setup, com esta build, não consigo ter energia da magia, o MP suficiente para ultrapassar este boss, voltar atrás, reconfigurar o grupo e por aí adiante. Mas por outro lado, o jogo também nos compensa bastante quando quisermos revisitar zonas, ou se fomos a certas dungeons em que nós temos um nível superior que os inimigos, dá para passar por eles e fazer hack and slash. Basicamente não entramos, não disparamos o combate por turnos, não gastamos MP nesses combates, simplesmente matamos os inimigos, ganhamos o XP, que não é muito, obviamente, porque os inimigos são mais fracos, mas pelo menos não estamos sempre a tropeçar num novo combate. Quantas vezes no Persona nós dávamos skip aos combates, íamos só para os objetivos, porque era perder tempo e não ganhávamos experiência. E neste jogo, a Atlus foi muito inteligente, detectou isso dos jogadores, essa tendência, e disse: ok, já que vais dar skip, já que vais para os objetivos, pelo menos em tempo real faz aqui um hack and slash a estes inimigos e ganhas todos os bónus que ganharias se ativasses o combate em si. Por outro lado, também temos um sistema de fast travel que funciona bastante bem. Podem, sempre que desbloqueiam um novo local, e isto está ligado à história, vão poder fazer teleporte para os sítios. Portanto, é bastante fácil de navegar, não perdem muito tempo a explorar só porque sim. E portanto, era basicamente isto que eu vos queria dizer. Obviamente que eu, quando acabei o Persona 3, meti Atlus no meu radar. O ReFantazio foi um jogo que eu queria muito jogar e eu não ignorei o jogo. Este é o jogo que eu mais joguei, provavelmente, nos últimos meses. Só que joguei na minha, ao meu ritmo. Ia trocando algumas mensagens com o pessoal no Discord. Mas esta é a conclusão, portanto, da minha cobertura do ReFantazio, porque, obviamente, eu queria fazer uma review completa depois de acabar o jogo. Este blog, digamos assim, é aquilo que é possível, apesar da minha voz estar assim, mas queria-vos dar a minha opinião sobre alguns dos pontos do jogo. Não é uma review muito técnica como eu costumo fazer, mas mais em forma de blog, mais direto. Eu não tenho script, a não ser alguns bullets de coisas que queria falar com vocês. E portanto é isto. Obviamente que com este ReFantazio agora estou muito mais ansioso pelos próximos jogos da Atlus. Como eu disse, tenho Persona 4
para jogar, preciso ter coragem porque são jogos com um compromisso gigante. E tenho o Persona 5 Royal que também quero jogar, obviamente. Não sei quando, mas provavelmente um dia. Digam nos comentários o que é que vocês acharam do ReFantazio, se gostam dos jogos da Atlus, se era aquilo que já esperavam, obviamente, novo jogo, novo IP da Atlus. Não se esqueçam de deixar um like para apoiar este vídeo e vemos no próximo. Um grande abraço. 多让个别对人工这些事不也是啥子别人看为做什么了？把一讲做也做把一家做谁做，这边要有把一家做变成别多别忙。这个是别人看别别还是来带开皮皮了，别人看别从这个看别的别人，他一看的，他恐怕让他们让可别了。俺にも理由ができた。もう成り行きでついていくわけじゃない。改めてお願いする。俺を仲間にしてくれ。特に王子の呪いを解くためにルイを撃つ作戦を。ルイの討伐だったら私も加えてもらえないか。王子殿下のお命を救われるその日まで戦い抜いてみせる。大歓迎だ。そうか、感謝する。ポルメルゴゼドデルポルメゼドゴトエスパリネウエエリトレダリエスカリロリガリベルエスパリリオエモトチョウエドトゥイトモテウケウエデアルベルゲルスワパルロアマルマルノウエドプリジャイプリダイケルサジュヤルジャトジャトジェドザゼスタスコラバデチャテケラゲルデゼイトジャトレベロカンバラデチャテノマルマラデカイナベイペラデカルジャデゼレベロ愚かな王は死んだ。この国は今有史以来の危機にさらされている。全ての者に現実を見せてやる。これが人間だ。ただの噂ではない。今やこの国は人間の巣窟なのだ。まさか国王陛下、そんな陛下亡くなったのでは。なぜ。我は宣言する。国民の信託を最も集めし者が次なる王となる資格を得る者とする。あらゆる種族、身分、子神、万民に大いに挑む権利がある。タレでポルメルゴゼドデルポルメレゼドゴトエウエスパリジェデイリトリダリエスタリエルガジワジュダズエスパリリオエリモトチョウエズトイドモゲウゲウエデアルゲルウズアセドトロロワベルバルノルウエデプレイチャイプレイダイケネルザルロルテトジャテジャテネスカテコネラデマルゲダゲデガデイデダセベベロノマラデチャテネノマラデカノママツネラデゼルゾルカルジャデレベロ面白い見せ物だ。この私にも世継ぎとなる資格を与えるというのだな。生まれや種族など関係ない。私は命に貴賤なき世界を望む。国難を人間を打つ力なくして未来はない。この私と共に立ちまやかしに反旗を翻す者諸君らを守ってやる。だが従えぬ者は容赦なく殺す。たとえ誰であってもだ。Donde
我が名はレオンストロール・ダ・ハリエイタス。民も領地も家族すらも今はない。残ったものはただ一つ、この身に流れる貴族の血。貴様ら悪を打ち滅ぼす尊き者の使命だけだ。